Lê novamente quem deu o conselho aí, por gentileza. O versos 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Ou seja, esse texto, nós vamos tomar como base, porque ele é um texto que vai colocar o apóstolo Paulo, ele vai exaltar a grandeza de Deus, dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ele vai dizer: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aí ele vai no versículo 35 dizendo: quem lhe deu a Deus primeiro para que ele pudesse recompensar? Ou seja, aí isso vai cair por terra, essa pergunta do apóstolo Paulo, aquela indagação assim que quando nós nos convertemos, talvez nem todos tiveram, mas da onde veio Deus? Deus se originou da onde? Quem ajudou Deus vir à existência? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. Quem foi que estendeu a mão para que Deus viesse à existência? No verso 35 ele está dizendo: quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Será que teria uma resposta para essa pergunta? Será que nós encontraríamos uma resposta? Quem deu a Deus primeiro? Que nós sabemos que tudo que existe passou a existir por causa de um braço estendido de alguém. Alguém planejou, alguém investiu na existência de tudo que existe. Como por exemplo, a criação existe porque um casal, um homem e uma mulher, investiram no seu relacionamento, e do seu relacionamento produziu-se um fruto chamado filho, e ele veio à existência por causa de uma ajuda de alguém. Mas nós vamos entender a pergunta essa, para que vai ser a base para nosso estudo de teontologia: quem foi que estendeu a mão para Deus, para que Deus viesse à existência? Uma mente finita, que é a nossa, é incapaz de mensurar a infinidade de Deus. Então, ou seja, nenhuma resposta bíblica, nós vamos entrar nisso depois, nós vamos encontrar fundamentando essa resposta, essa pergunta do apóstolo Paulo. Porque quem estendeu as mãos para que Deus viesse à existência? A resposta é: ninguém. Alguém lê para nós teontologia ali? Eu coloquei em pensamento. Quem pode ler para mim? Ali na página 1. É inconcebível e não se pode compreender que nos dias odiernos, hoje, atual, tem se empregado e até cantado hinos nos púlpitos de nossas igrejas contra a teologia. Estudar teologia para alguns cristãos é correr risco. Há quem afirme que o obreiro ou quem estuda teologia pode se tornar um cristão frio, formalista, ou que pode até se desviar da fé, quando, na verdade, estudar teologia é adquirir conhecimento de Deus e de seus propósitos para um crescimento sólido na sua palavra. Mas cuidado, o estudo da teologia nos conduzirá por um caminho tênue, entre o estudo edificante e o estudo assolador, não por conta do ensino, mas por causa do aprendiz. O meu desejo é que o nosso estudo seja edificante, norteado pelos corrimões da humildade e da temperança, assim como nos recomendou o apóstolo Paulo, quando escrevia à igreja de Roma, dizendo: cada um saiba com temperança, não querendo saber tudo, e ser possuidor da verdade. Romanos 12, 13. Uma coisa só que eu quero que vocês observem: toda palavra que ela seja uma palavra um pouco usada no nosso cotidiano, eu coloquei entre parênteses a explicação. Talvez alguns já vão entender só no ler o termo, mas algumas pessoas não vão entender, como inconcebível, e você vai ver isso no decorrer da apostila. Como também as referências de versículos bíblicos, ele vai estar ressaltado no texto. E eu coloquei esse pensamento porque assim, a semana passada, se não me falha a memória, eu ouvi um hino cantado aqui que ele estava confrontando o ensino teológico, dizendo que a teologia ela trouxe como que uma espécie de desgraça para a igreja. Nós vamos entender, e nos dias de hoje é um pouco até, eu usei a expressão inconcebível, pelo fato de que
A oportunidade de estudo hoje ela é maior do que alguns anos atrás. Há alguns anos atrás, até a questão da imprensa, poucos tinham uma Bíblia na mão. Lembra que os cristãos aqui, que são um pouquinho mais antigos, eram taxados como pessoas que conduziam o livro da capa preta, porque era tido como coisas inéditas no meio de uma sociedade religiosa. Porque quem tinha domínio das Escrituras se chamava Igreja Católica Apostólica Romana, e ela ensinava o quê? Que o seu fiel, ele tinha que ficar ausente da Escritura, porque não faria bem ele estudar as Escrituras. O Salmo 1, ele vai contradizer tudo isso dizendo: bem-aventurado o homem que faz o quê? Que não anda segundo o caminho dos ímpios, que ensina que devemos estar longe, que não, o que mais? Não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho deles, mas antes tem o seu prazer, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a teologia, um dos pensamentos contrários, que nós já vamos começar a abrir a nossa cabeça um pouquinho, que teologia, alguns pregadores, algumas pessoas, sem um pouquinho de... ele é um pouco, vou se dizer, uma pessoa um pouco retrógrada, uma pessoa um pouquinho, muito apegado a rudimentos antigos, que não abriram a mente e entenderam que para se ter um conhecimento de Deus, precisa fazer teologia. Porque nós vamos aprender que a teologia nada mais é do que o estudo de Deus. Então esse negócio de teologia, ela nos causa aversão, isso tem que cair por terra. A teologia é nosso aliado, para que nós venhamos a conhecer o ser de Deus e os seus propósitos para com a sua humanidade. Então teologia, o primeiro pensamento, não esfria alguém ou não esfria ninguém. Nunca a teologia trouxe problema na vida espiritual para aquele que a estuda. Não tem algumas pessoas, vocês não já ouviram falar, porque a letra mata, mas o espírito vivifica? Eles pegaram esse texto, nós vamos estudar isso em exegese, pegaram esse texto para trazer para o púlpito, dizendo que nós não podemos estudar porque vai sufocar o agir do Espírito, quando na verdade é muito pelo contrário. A Bíblia diz que Jesus crescia no conhecimento e na graça, ou na graça e no conhecimento. As duas são simultâneas na vida de um cristão. Então dizer que a letra mata é você contradizer o que a Bíblia ensina. O que é a letra que mata? É quando você, no Antigo Testamento, eles tinham a lei como base de salvação, mas a lei serviu como uma ponte, ou seja, só um meio para nos aproximar da perfeição, que tudo se conclui em quem? Em Jesus Cristo. Ele diz: agora está consumado, a lei está completa e o homem agora vai alcançar a salvação. Portanto, esse negócio que a letra mata não é os estudos das Escrituras, mas é quando você fundamenta a tua fé em conceitos humanos. A Bíblia diz, Jesus indagando os fariseus, ele dizia assim: vocês invalidam as Escrituras pelas vossas tradições. Ou seja, o lavar as mãos e comer contaminava o homem. Jesus disse: não, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então é esse ensino, por isso que esse pensamento, ele vai dizer isso. Aí eu coloquei lá, quando na verdade estudar teologia é adquirir o conhecimento de Deus, mas eu coloquei lá, mas cuidado, e eu vou explicar para você por quê. O estudo da teologia, ela é um caminho que nós vamos entrar por ele, bem tênue, e tanto pode edificar, quanto pode nos destruir. E isso não é por conta das Escrituras, mas é por conta do nosso coração. Porque nesse caminho existe o radical e o liberal. Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não desvia nem para o radicalismo e não desvia nem para o
liberalismo. Agora nós vamos entender que cada um de nós somos propensos ao radical ou somos propensos ao liberal. Então nós vamos estudar o mesmo conteúdo, mas o que vai determinar se eu serei radical ou se eu serei liberal sou eu mesmo. Por isso que eu coloquei, toma muito cuidado, porque quem estuda vai descobrir uma verdade, que nem tudo é doutrina, e vai descobrir uma outra verdade, que nem tudo é dogma, mas muitas coisas são doutrinas. Como por exemplo, eu estou em estudo de teologia, eu vou abrir um campo aqui, vocês equilibram bem as coisas que eu vou falar para vocês daqui para frente, tá? Porque ele pode tanto edificar vocês, como pode estragar vocês pela assimilação do coração. Jesus disse em uma parábola que o coração é um campo fértil, a semente cai, então temos que cuidar como que essa semente vai ser gerada. Vou só dar um exemplo desse estudo. Como por exemplo assim, ó, a Bíblia, os pastores, nós como os pastores falamos acerca do dízimo, né? Vou usar já um dos maiores tabus da igreja, que às vezes talvez eu não vou falar em púlpito devido ao desequilíbrio emocional de cada ouvinte. Mas qual é o primeiro texto que vem à mente de vocês acerca da fidelidade por conta do dízimo? Malaquias 3,10. O que diz Malaquias 3,10? Isso, aí vai lá e bênção de Deus. Eu posso pegar esse texto de Malaquias 3,10 e aplicá-lo à igreja de hoje? Sim ou não? Posso? Para que haja mantimento, posso aplicá-lo? Esse texto é um texto que diz respeito à igreja de Jesus? Sim ou não? Só diz sim ou não, para nós continuar. Diz respeito à igreja de Jesus? Sim. Sim. Só que nós vamos aprender primeiro que esse texto não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Primeiro, nós vamos encontrar a igreja de Jesus no Antigo Testamento? Não. Todas as mensagens proféticas dirigidas no Antigo Testamento, elas foram norteadas a que povo? E que povo era esse povo de Deus? Aos judeus. Então esse texto ele está sendo direcionado a um povo, e esse povo tinha sacerdote, que o sacerdote vivia da dízima. Então quando eles iam dizimar, eles não dizimavam mensal, às vezes uma vez por ano. Então eles levavam o seu dízimo, e a repreensão era essa: para que eu possa repreender quem? O devorador. Que quem era esse devorador? Que era os gafanhotos que assolavam a lavoura. Aí nós vamos aplicar esse texto para a igreja? Eu posso aplicar? Não. Por quê? O texto diz assim: ô Leno, me dá uma nota aí de R$2 ou qualquer dinheiro que tu tiver aí. Alguém tem algum dinheiro aqui perto para me emprestar? Então vai, vamos lá. Me dá uma nota aqui. Vou dar de 5, que é melhor. Tá? Pode ser, de 5. Tem mais valor? Então vamos lá. Ele diz assim, ó: trazei o seu dízimo à minha casa para que não haja mantimento. E esse mantimento ele faria o quê? Qual que é a primeira ação na vida do contribuinte? Era repreender quem? O devorador. Então entenda comigo, devorador hoje aplicado na igreja, eles aplicam que devorador é quem? É o diabo, é os demônios. Então entenda uma coisa: se tiver uma pessoa possessa na igreja, eu não preciso orar por ela. Preciso orar por ela? Não, porque o dinheiro tem o poder de repreender demônios. Então eu pego uma nota de R$5 e jogo em cima dela. Automaticamente eu estou repreendendo o devorador. Seria essa a aplicação correta a se fazer à igreja? Não. Depende do demônio que ela está também na pessoa.
Aí nós vamos ter que enumerar uma lista, né, deles para perguntar: quem é você? Ah, eu sou o Mamon. Ah, então esse é do dinheiro. Então o que eu quero dizer? O dízimo, ele tem fundamento bíblico? Tem. Mas eu posso usar esse texto para trabalhar na igreja? Posso usar, desde que eu não me importa com o contexto. Aí nós vamos entender que existe a exegese bíblica, que é você entender o que o texto diz e obedecer, e existe a exegese bíblica, é eu não dar importância ao que o texto quer dizer e eu interpretar a minha maneira de ser. Aí a teologia tem que ter um cuidado. Por que cuidado? Ah, o pastor ensinou que não precisa dar o dízimo. Foi isso que eu ensinei? Não. Mas pode ser que tenha alguém que já precisava de um trampolim para não dizimar. Então ele vai pegar agora, aí vem o cuidado, que o pastor falou lá no estudo de teologia que não precisa dizimar. E quem que vai manter a casa? Eu somente estou dizendo de um texto que é isolado, que eu não posso aplicar para extrair dízimo. Os irmãos já viram eu orando aqui por dizimista repreendendo devorador? Não, porque eu sei que isso não aplica-se a nós. Deus pode apertar lá no nosso lar por conta do dízimo? Pode, mas não quer dizer que esse texto está dizendo que aquele que não dizima tem devorador, até porque o devorador ali era gafanhoto e não era espírito maligno. Até que vocês entenderam? Amém. Sem problema, porque temos que ter algum cuidado para estudar, até porque também nós vamos aprender que lá em Deuteronômio 5 e 22, que o homem não usará roupa de mulher e a mulher usará roupa de homem. Esse texto está falando sobre o quê? Homossexualismo. Ele não está falando sobre calça e vestido, e nem calça e saia. E nós vamos aprender isso como? Estudando as escrituras de uma forma exegética e sistematicamente. Mas existem pessoas que pegam esse texto para aplicá-lo. Lá em Deuteronômio 5:22 diz, está vendo aqui ó, que o homem não usará calça e a mulher o homem usará calça e a mulher usará vestido. O texto está dizendo isso? Por isso que devemos tomar um cuidado. Mas se o texto não está dizendo, quer dizer então, se o texto não diz, eu vou andar do jeito que eu quero. Posso? Não, porque aí eu entro para o liberalismo. Eu tenho que tomar um cuidado, não seja radical ao ponto de pegar aquele texto de 1 Coríntios capítulo 11, dizer que a mulher não pode cortar o cabelo e ninguém corta o cabelo mais. E também ao ponto de pegar e dizer assim, não, a mulher pode cortar o cabelo igual ao homem. Temos que achar o ponto do equilíbrio nas escrituras. Isso nós vamos aprender um pouco. Tá certo? É só uma introdução para nós aprendermos. E o meu desejo, eu coloquei que você seja edificado, mas norteado, porém, por dois corrimões aí que tem que estar na vida do estudante, senão ele se estraga. Primeiro, qual é o primeiro ali? Humildade. Humildade, irmão. Nós nunca podemos estudar para se acharmos soberbos, porque tem pessoas que estudam, ele não ouve mais ninguém, ele já acha que ele aprendeu tudo, e só ele é detentor da verdade. Não, eu tenho que aceitar os pensamentos contrários, eu tenho que ouvir as interpretações que divergem da minha, eu tenho que aceitar as definições que são diferentes das minhas também. Eu não posso pensar que só eu sei a verdade. Não, a verdade ela é única, mas existem interpretações diferentes. Então a humildade vai fazer o quê? Que eu sempre saiba a ouvir, seja uma criança, seja um adulto, porque cada um deles tem uma lição nova para que eu possa aprender. E quem geralmente faz teologia, principalmente quem faz a faculdade teológica, ele tem um problema sério. Ele se torna muito sabedor de tudo.
e só ele tem conhecimento da verdade. Isso se torna um pouquinho, em vez que o conhecimento, qual que ele tem que fazer? Jesus dizia, a Bíblia, que ele ensinava. Olha o que o conhecimento faz. A Bíblia diz que aonde Jesus estava, o que acontecia? Multidões de pessoas seguiam a Jesus. Porque quem ensina, ele atrai as pessoas. Ele não expele as pessoas. Quem ensina, ele tem a capacidade de fazer as pessoas pararem para lhe ouvir. Mas quando ele tropeça no degrau da humildade, ele vai afastar as pessoas. Ninguém quer mais lhe ouvir. Então vamos tomar muito cuidado. Por que na nossa família, nós às vezes, lá atrás, nós provocamos uma certa rejeição quando nós nos convertemos em relação à nossa família? Sabe por quê? Porque nós aprendemos e nós chegávamos em casa e queríamos colocar na boca deles goela abaixo o Evangelho. E aí o que fazia? Eles pegavam mais ódio ainda do cristianismo. Aí eles diziam, eles não suportavam nem nos ouvir. Por que eu digo isso? Quando eu me converti, eu disse para minha mãe assim, mãe, é o seguinte, ou a senhora aceita Jesus, ou a senhora vai para o inferno. Eu aprendi que o inferno é real, mas Jesus, ele ensinava diferente. Ele encontrava o pecador e ele dizia, mulher, se tu soubesse com quem tu fala, tu pediria água e eu daria a água da vida eterna. Jesus não chegou para ela e disse, mulher, se tu não me aceitar agora, tu vai para o inferno sem salvação. Jesus, ele criava, ele gerava no coração do ouvinte uma expectativa. Aí ela pensava, pois é, mas quem és tu? Então as pessoas queriam conhecer Jesus. E o conhecimento é quando você chega, o camarada está ruim, brigando por alguma coisa, você estudando teologia, você vai ensinar ele a entender. Eu acabei de receber uma ligação de uma pessoa que foi mandada embora, de uma empresa, ele ganhava um salário de 10 mil reais por mês, foi mandado embora agora, faltando 3 anos para se aposentar. Eu usei a demissão dele dizendo assim, isso é uma oportunidade que Deus está lhe dando para que você possa o conhecer, porque você estava trabalhando, você estava muito como um profissional dedicado, ligado ao seu trabalho, e Deus não achou uma maneira de fazer você olhar para cima. Agora que você está fora do teu trabalho, Deus quer desenvolver um relacionamento contigo. A partir de agora tu vai dizer, Senhor, eu não posso ficar desempregado, eu preciso de uma porta aberta. E a Bíblia vai dizer em Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que confiam em Deus. Então Deus vai abrir uma outra porta, ele vai ficar pensando, é verdade. Então existe maneira, e a teologia vai fazer nós usarmos isso, o conhecimento, para aplicarmos na hora certa. Então o nosso desejo, primeiro, usar o corrimão da humildade. Segundo, que eu já falei mais ou menos, da temperança. Não vamos colocar todo mundo no inferno, mas também não vamos colocar todo mundo no céu, porque quem vai julgar quem vai para o inferno e o céu? Sou eu? Não, mas Jesus diz, não sou eu que vos julgo, mas já tem quem os julgue, as Escrituras. Então isso não compete a nós. Não coloque ninguém no inferno, irmão, porque está de calça. Não coloque ninguém no céu porque está de saia. Deixa que Deus julgue isso e Ele coloque cada um no devido lugar. Eu dei aula de teologia lá em Araranguá, e eu tinha alguns alunos que, quando nós entramos no assunto de dogma versus doutrina, foi a última aula dele, ele não veio mais, porque ele era radical ao extremo, ao ponto de ver um irmão na rua que não tivesse trajando as fardas que ele julgava ser correto, ele não era capaz de dar um paz do Senhor. Então ele achou, quando nós entramos em dogma versus doutrina, ele saiu da teologia e ele saiu falando que a teologia só faltou dizer que era coisa do diabo. Que na verdade o diabo vem colocando isso na mente do homem ao longo dos anos, para que ele não viesse a conhecer a teologia. Alguém tem algum comentário a fazer até esse pensamento aqui? Pastor, Pode falar. eu estava trabalhando lá em Campinas há uns 2 anos atrás,
Aí a gente ficava hospedado para lá e só vinha sábado no período da tarde. Aí a Assembleia de Deus que tem lá no centro, em vez de eu ficar no alojamento com o pessoal à noite, que era mais um rapaz drogado, filho alcoólatra, eu ia para a igreja à noite. Aí nesse dia não estava tendo culto, estava tendo aula de teologia. Aí eu perguntei se eu podia participar. Aí eles me convidaram, eu fiquei junto com eles. Aí foi dado uma aula mais ou menos sobre isso aí que o pastor está falando. É que o irmão faria, a técnica que foi feita. Se visse uma irmã que ali na igreja ela estava vestida adequadamente, quando se encontrasse com ela na rua, ela tivesse um short bem curto, bem escandaloso. Se você cumprimentaria ela dando a paz do Senhor, se você trataria ela normal ou se despertaria ela. Aí tem muitos que falam, o correto seria nem falar com ela. Aí eu peguei e falei, não, mas que Deus, ele faria isso com ela? Entendeu? Aí, como é que fica isso aí? Mas o professor defendeu, né? O que ele falou? Eu falei, o professor falou que não. Dá a paz do Senhor. Tinha que dar a paz do Senhor a ela, para que ela bem se tocasse, que ela não está corretamente, do jeito que ela teria que estar. Corretamente, a nossa função é essa, não julgar, mas amar incondicionalmente o nosso próximo, porque ele não é nosso, mas ele pertence a Deus, então não é responsabilidade nossa. Pastor, mas a questão da paz do Senhor aí, a Bíblia diz que quando nós entrarmos numa casa, nós temos que descer a paz. Se a casa não for digna, a paz volta para nós. Então não tem por que a gente negar. Não, essa paz do Senhor aí, essa paz do Senhor no sentido literal, é você aceitar esse Senhor, não é a questão de... vamos dizer assim, ó, tu vai numa casa evangelizar, e ele vai olhar para ti e dizer assim, olha, eu não quero nada de Jesus, não tem nada aqui. Aí o que a Bíblia diz? Volta para ti, mas a tua parte tu fez. Aí diz a Bíblia, ensinando os discípulos, bate a poeira e vai embora, deixa que agora o acerto é com ele e Deus. Então é nesse sentido, não no sentido de ver de uma forma inadequada e não dar o Pai do Senhor se ele não voltar, não é isso, tá certo? Então é só no sentido da aceitação do senhorio de Jesus. Recusou, não fica lançando pérolas aos fechou, vai para outro que tem mais corações querendo ouvir. Aí Paulo ele sintetiza isso dizendo assim, ó, cada um saiba com temperança, não querendo saber tudo e ser possuidor da verdade. Certo esse pensamento? Corretíssimo. Isso é o apóstolo Paulo que ensinou. Porque escatologia bíblica, eu posso literalizar todos os versículos? Não, muitos são simbólicos. Então vai o pensamento, vai a conjectura. Então não dá para mim querer literalizar tudo do meu jeito e ser conhecedor de toda a verdade. Que Deus abençoe, foi a colocação. Quem lê a introdução para nós entrarmos no nosso assunto? O termo teontologia, tal qual conhecemos, não se encontra explicitamente nas Escrituras. Originalmente, deriva de 3 termos gregos: Theos, Deus, ontos, ser, e logos, tratado. Assim, teontologia é a ciência que estuda os discursos ou tratados acerca do ser ou natureza de Deus e fatos a ele relacionados. Concluímos então que a teologia e o seu estudo não são somente plausível, como também necessário para a igreja. Dizia Anselmo de Canterbury: minha intenção, Senhor, não é penetrar em tua profundidade, porque de forma alguma posso compará-la à minha inteligência. Porém, desejo compreender a tua verdade, ainda que imperfeitamente. Essa é a verdade em que meu coração crê e que ele ama. Porque não procuro compreender para crer, mas creio para compreender. Na verdade, creio porque se não cresce, não viria a compreender. Ou seja, você vai passar a ver aí, a partir de hoje, você vai se familiarizar com alguns termos técnicos ou teológicos que nós não encontramos na Bíblia. Como primeiro, teontologia. Nós não vamos encontrar isso na Bíblia. Esse termo não existe nas Escrituras, mas é o termo técnico teológico. Como, por exemplo, a sua definição theos, Deus. Aí nós temos lá ontos, vem de ser. Tem aquele estudo da filosofia chamado ontologia, que é o estudo do ser. Então você observa que é a junção
de teologia e ontologia. Eles fundiram as duas palavras e ficou teontologia. Então é o estudo do ser de Deus. Então nós vamos estudar Deus no seu ser, mas vamos tomar muito cuidado com essa colocação. Por quê? Falar em estudar Deus, parece que nós estamos num curso de veterinária. Pesado isso. Vamos tirar veterinário. Parece que estamos num curso de medicina, que nós entramos agora naquele curso mais prático, mais visível. Então Deus está deitado em uma cama, Ele está aberto e nós estamos olhando dentro dele, vendo como que funciona os seus órgãos internos, a sua questão fisiológica, como é o seu tecido, como é a sua matéria, como é a tonalidade do fio do seu cabelo. Nós não podemos ter essa visão, que estudar Deus é nós fazermos uma descrição detalhada e exata de como o seu ser funciona e de como ele é. Porque não estamos em nenhum curso de veterinária e nenhum curso de medicina. Nós vamos somente conhecer Deus da maneira que Deus quer se revelar a nós. Lembra daquele texto de Deuteronômio 29:29? Quem lembra? As coisas reveladas são para nós, mas as encobertas são para Deus. Então há uma linha divisória aí. Porque de forma alguma eu vou poder compará-la a Deus à minha inteligência. Lembra de Apocalipse? Nós vamos encontrar o texto dizendo assim: e João viu um ser como filho do homem, e ele vai dizendo, o seu cabelo era como lã branca, e ele vai detalhando, os seus pés era como, o seu rosto era semelhante. Por quê? Não tem como descrever a grandeza de Deus. Eu só posso usar comparativos, porque eu pertenço ao mundo físico e visível. Mas como o apóstolo Paulo diz, aquilo que o olho não viu, que não ouviu, subiu ao ouvido do homem, é o que Deus tem reservado para nós. E vou mais além, ele dizendo, nem convém ao homem contar, porque ele não vai entender. Então, teologia, ela vai nos limitar o seu ensino. Porém, meu desejo é compreender a verdade, ainda que perfeitamente. Essa verdade em que meu coração crê e que Ele ama, porque eu compreendo para crer, mas creio para compreender. Nós vamos aprender. Alguém lê para mim, tem um texto em Jó 11:7. Quem é bom de Bíblia aí, lê rapidamente para nós em voz alta, porque o Leno está gravando ali e sai o som da tua voz também. Jó 11:7. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Ou seja, está falando do que? De uma mente incapaz de descrever a sua grandeza. Então, para nós sintetizar aqui, eu só quero que você entenda isso. Mesmo que nós venhamos estudar a teologia, ou melhor, a teontologia, que é a junção de teologia e ontologia, nós vamos estudar o ser de Deus, porém com limitações. Esse estudo vai ser baseado naquilo que Deus quer apresentar ao homem. E você vai descobrir que Deus nas Escrituras, Ele nunca quis falar de si mesmo. Mas as Escrituras, ela não é uma biografia de Deus. Então esse livro aqui não é uma biografia de Deus, como Deus é, como Ele age, como Ele pensa. Não é, mas é um plano salvador que foi entregue ao homem, é um mapa da salvação. Então nós não vamos encontrar. Se alguém dizer assim para você, Deus existe, me prova que Ele existe. Você já diz para ele, meu amigo, vou dizer uma coisa bem sincera para você. Deus não está preocupado em provar ao homem que Ele existe. Ou melhor, Deus nunca se preocupou em provar ao homem a sua existência. Porque Ele vai começar o texto dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não veio primeiro relatando quem Ele era, para depois dizer que Ele criou. Ele só disse, no princípio eu criei. Se você quiser acreditar, bem. Se você não quiser acreditar, o problema é exclusivamente seu. Então eu não preciso fazer apologética da evidência
da realidade de Deus, porque nem Deus está preocupado com isso. Existem algumas frases em para-choque de carro que diz assim, ó: Deus, Ele é Deus sem você. Ele, uma vírgula, e continua, e faz uma pergunta: e você sem Deus, quem é? Ele está dizendo, Deus não depende de você para existir, mas você depende de Deus para ter uma vida de existência. Então Deus não se preocupa com isso. É o que a teologia vai mostrar. Nos nossos púlpitos nós apresentamos um Deus que tem que ser aceito pelo homem, por causa da grandeza do homem, da ineficácia de Deus. Que é isso, pastor? Verdade. Quando alguém vem para a igreja, ele está todo errado, todo atravessado na vida, e o que nós perguntamos para ele? Se ele quer aceitar Jesus. Isso é contraditório em partes, mas ele é comprovação bíblica em outra. É contraditório porque a dependência é minha. Eu sou pecador e sem Ele eu não vou à salvação. Então a pergunta é: Senhor, Tu quer me aceitar hoje? Mas tem o lado da verdade, porque em Romanos 10 diz: se com a tua boca confessares e o teu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Então é uma maneira que nós, obreiros, usamos para fazer ele abrir a boca e dizer: eu quero aceitar a Jesus. Mas o contexto dessa ilustração é: a verdade é eu que tenho que pedir para que ele venha me aceitar, porque eu sou pecador e sem ele eu não sou nada. E no primeiro ponto que nós vamos começar, eu coloquei aqui só para você, até aqui tudo bem? Entenderam bem? Então nós vamos entender algumas definições. Eu só coloquei para você ter uma noção o que é estudado num curso teológico, quando você faz teologia. Primeira coisa, a teologia exegética. A teologia exegética, eu vou sintetizar aqui, para nós ganharmos tempo. O que é isso? A teologia exegética vem do grego exegese, quer dizer o quê? Quando o escritor estava escrevendo um determinado texto bíblico, o que ele sentia, o que estava acontecendo no momento para que ele viesse a escrever. Então a exegese vai fazer com que você extraia do texto o que o escritor queria dizer, não aquilo que eu quero que ele diga, como a igreja Casa do Refúgio pegou o texto que Davi amou a Jonathan mais do que as mulheres, para pregar um texto que favorece o homossexualismo, dizendo que Davi amava a Jonathan, dois homens se amando mais do que um amor de mulher. Mas é isso que o texto está querendo dizer? Não. O texto está dizendo sobre a intimidade fraternal, de amigo, que Davi tinha, ao ponto de, se uma mulher o seduzisse para que ele traísse Jonatas, ele preferia não se envolver num relacionamento conjugal, mas manter-se fiel à aliança que ele fez com seu amigo. Era isso. Era como Dalila, que recebeu suborno para subornar quem? Sansão. Mas se ela tivesse, de repente, uma outra mulher fizesse uma proposta para ela, ou seja, não fosse Sansão, fosse uma mulher, e os filisteus lhe fizessem a proposta, ela poderia usar a mesma frase de Davi, dizendo: não, eu amo a Davi mais do que o amor de homens, eu não vou trair a sua fidelidade. Pronto. Mas o que o texto faz? Com que eu interpreto coisas erradas. E dentro da exegese vai vir o canon. O canon quer dizer o que? No grego, eu coloquei lá para você ver, é a vara, é a régua de medir. O que é esse canon? Você já ouviu falar do termo livros apócrifos? O que é isso? Foram livros que o canon, a régua de medir, vamos lá, o livro de Tobias. Eles pegaram o livro de Tobias e pegaram, como se fosse, para você entender, uma régua, e foram medir o cumprimento das inspirações divinas no texto.
E ao medi-las, eles descobriram que não era texto inspirado por Deus, mas que era fábula humana. Então o que o Cânon fez? Reprovou o livro de Tobias, como Judite, como Macabeus e os outros mais que compõem os livros católicos. Então esse Cânon é a autenticidade do texto. E a autenticidade do texto é 1 3:16 de Timóteo, que ela é divinamente inspirada por Deus. Se não é inspirada por Deus, o Cânon reprova. E nós conhecemos como livros aprovados um total de 66 livros. Então, dentro da exegese, você vai estudar isso. Crítica textual é aproximar o texto da forma originária, como por exemplo, pegar um texto de uma cultura judaica e aproximá-la do Brasil, está correto? Não, porque a cultura é lá, não é aqui. Nós somos gentios, chamado igreja agora por causa do sangue de Cristo, e a nossa cultura é outra. Então eu tenho que pegar o texto e se aproximar da sua cultura, para que eu não venha estudar ele de uma forma errada. Tem que respeitar também. Como por exemplo, quando Jesus diz em João 14:1, eu vou para o Pai preparar um lugar, mas virei outra vez para levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós... O que Jesus está fazendo? Está falando do noivado numa cultura judaica, que eles acertam o casamento, o noivo se afasta, quando lá em Mateus diz que estando Maria desposada de José, estava noiva. José sai, constrói a casa e depois pega Maria e leva para sua residência. Mas nesse caminho, Maria se encontrou grávida, e automaticamente ela poderia ser até apedrejada por adultério, que ela já estava dada em casamento. Então era uma cultura da época. Jesus vai pegar a cultura e dizer: olha, eu vou preparar a casa, mas eu já tenho acertado o casamento com a minha noiva. Mas não chegou o momento de casar. Ele vai ao pai, voltará para pegar a noiva, e nós vamos casar com ele nas bodas do Cordeiro. Então eu tenho que entender a cultura judaica, porque tudo está baseado na sua cultura. Como por exemplo, nós vamos entender as festas do tabernáculo, que é a festa que todo judeu saía de dentro de casa. E nós vamos apresentar ou unir essa festa do tabernáculo aonde? Ao arrebatamento da igreja, quando todos os santos sairão dessa casa, dessa habitação corruptível, para habitar em uma casa incorruptível. Mas como que eu vou entender isso? Dentro de uma cultura judaica. Também nós vamos encontrar a hermenêutica, que é o sentido das palavras, como por exemplo, o servir a Jesus. Como que nós definimos servir a Jesus? Quem pode definir para mim? O que é servir a Jesus? Seguir o exemplo. Seguir o exemplo numa questão brasileira, portuguesada, mas numa questão grega, que foi a língua mãe nos tempos de Jesus. O que isso quer dizer? Não, ser escravo, não possui direito. Por isso que Paulo diz: olha, eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Eu não tenho direito mais de fazer o que eu quero. Eu até posso, mas não é me ilícito. Então não vivo mais eu, agora Ele vive em mim, Ele é meu Senhor. Se Ele falar vai para lá, eu vou. Se Ele falar vem para cá, eu volto, porque Ele tem domínio sobre mim. Mas como que eu vou entender isso? Dentro de uma originalidade textual. E a hermenêutica, que tem como uma das ferramentas a exegese, vai nos ensinar a estudar. Você não estranha que sempre quem alguma vez, principalmente você observa no culto de ensino, eu sempre falo no original, o que o grego diz. Por quê? Justamente por conta disso. Porque aquilo que o grego diz, o português não consegue traduzir. Como por exemplo, no grego eu tenho quantos tipos de amor? Quantos? 4. E no português? Eu tenho 1. Então eu tenho que saber que hora que ele está usando o amor ágape, fileu, storge e o eros. Porque
senão eu vou interpretar qualquer amor de uma forma única. Então eu vou ter que ir lá no original, aprender que hora que ele está usando o amor ágape, que hora que ele está usando o amor storge, que hora que ele está usando o amor sexual, o amor eros. Eu tenho que saber. E como que eu vou aprender isso? Fazendo um estudo exegético dentro da hermenêutica. Tu entendeu? É só para você entender como que o negócio parece que quanto mais tu estuda, mais tu se encontra no horizonte sem fim. Porque o estudo vai te obrigando a interpretar os textos da maneira certa. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei com medo de pregar, porque eu não tinha confiança de falar mais nenhuma palavra, porque eu não tinha certeza se aquela palavra era aquele sentido mesmo. E o que me faz? Cada palavra que eu vou falar, eu tenho que ir lá no original, para descobrir se ela é aquele sentido mesmo que eu estou aplicando. Se não, eu tenho que tomar algum cuidado. É claro que isso é só um básico, é só para você entender que a coisa parece que ela é bem profunda. Por isso que o estudo, ele é exigente numa forma sistemática. Amém? Depois eu vou dar um tempinho para você ir no banheiro para descansar a cabeça. A teologia na área histórica, é como andar por um prédio teológico que estuda o desenvolvimento histórico da doutrina, desde os tempos apostólicos até os nossos dias. Ou seja, toda doutrina bíblica, o que é doutrina? Está aí na apostila, acho que eu coloquei, né? Eu coloquei mais embaixo. O que é doutrina? Ah não, eu coloquei ali, doutrina quer dizer o que do grego? Didascalia. Quer dizer o que? Ensino. Então quando alguém fala assim, irmãos, eu não vim aqui doutrinar a igreja, tu já sabe que doutrinar é ensino. Se ele não veio aqui para ensinar a igreja, aí tu vai perguntar, o que tu veio fazer aqui abençoado então? Se tu não veio ensinar. Se a ordem imperativa de Jesus era essa, ide por todo o mundo e fazer o quê? Ensinai as nações. Então se ninguém não veio ensinar, então entrega o microfone e deixa alguém ensinar a igreja. Porque a igreja, ela quer aprender a palavra de Deus. Então, sabe por quê? Nós temos aquela noção que doutrina é cabelo, barba, saia, calça, sapato e chinelo e vamos colocar um chapéu. Isso não é doutrina. Isso é costume. O costume não é o foco da Bíblia, mas o propósito da Bíblia é as doutrinas, porque nela contém vida eterna. E todas as doutrinas, elas foram sendo reveladas ao longo dos livros das Escrituras. Ou seja, um exemplo: como que eu sei que o homem é corpo, alma e espírito? Lá em Gênesis capítulo 2 e verso 7, porque Deus fez o barro e soprou e o homem passou a ser alma vivente? Não, lá eu não vou descobrir isso. Mas em Eclesiastes capítulo 12 vai falar que na morte o corpo vai ao pó, o espírito torna a Deus que o deu. Já está falando de uma morte aí, uma separação. Mas lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versos 23 diz que o vosso Deus e paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Então nós temos agora 3. Foi ao longo do tempo, foi se desenvolvendo, e nós temos a doutrina da tricotomia humana, ou seja, o homem é corpo, alma e espírito. Como por exemplo, a doutrina do inferno, que o inferno é real e aonde é a sua localização e mudanças que foram feitas. Nós não vamos encontrar no livro de Gênesis, que é a criação de tudo, a criação do inferno. Tem um texto lá que diz o inferno sendo criado? Tem? Não. Mas nós vamos descobrir em Mateus, Jesus dando o relato que o inferno foi criado para o diabo e seus. Então agora temos a resposta, porque ele foi criado. E quando ele foi criado? Porque se foi criado para Satanás e seus anjos, quando que Satanás e seus anjos eles se tornaram Satanás e seus anjos?
quando foram expulsos do céu. Então o inferno, ele pode estar no intervalo do versículo 1 para o 2 de Gênesis capítulo 1, mas não fala da sua criação, mas vai falar ao longo das Escrituras. Até aqui tudo bem? Entenderam bem? Então nós vamos ter dentro da história, a teologia da história, a história da igreja. Aonde que nasceu a igreja? No Antigo Testamento? Aonde que ela nasceu? No Calvário. Praticamente sua inauguração, ela foi construída no Calvário, mas o laço foi cortado para que todos entrassem aonde? No Pentecostes. Já foi inaugurado com 120 pessoas cheias do Espírito Santo. Mas isso foi estudado ao longo da história. Por que que a igreja surgiu? A pergunta: por quê? Quem sabe responder essa? Para que os doutrinadores, para que o povo... Para os doutrinadores? Não, para que o povo que não tinha o conhecimento aprendesse num lugar... Para que o povo que não tinha conhecimento aprendesse? Será que é isso? Tem mais uma profecia dizendo que Deus colocaria ciúme no povo de Israel, o povo mais rebelde do que eles ainda. Para que Deus colocasse ciúmes? Para que o povo se reunisse para orar. A maior explicação e a mais exegética é que o povo diz: mata ele, que o sangue dele caia sobre nós. E ele vai dizer: eu vim para os que era meu. Me rejeitaram. Eles me rejeitaram. E ele ia ficar sozinho? Não, ele nunca fica sozinho. Ele vai abrir um intervalo e vai vir a igreja. Então a igreja veio por quê? Como uma resposta da renúncia de Israel. Agora tem a igreja que não tinha promessa nenhuma, não era judeu, nasce a igreja, aceitamos a Cristo. Quando aí nós vamos entender por que existe arrebatamento. Porque nasceu um povo que não era para estar ali no curso da história, eles surgiram de repente e eles vão sair de repente também. E vai continuar o ciclo da história de Deus. Então nós vamos estudar isso como? Na teologia da história da igreja. Daí tem a história das missões, que nós vamos entender. Aí vai vir os profetas sempre profetizando o antigo para uma aliança com Deus de Israel. Vai vir a era da igreja e também as histórias das doutrinas, o quais eu já falei. A teologia bíblica, qual que é a função dela? A teologia bíblica, ela vai falar sobre o progresso dos livros, na sua forma que o escritor apresenta suas doutrinas fundamentais. A teologia bíblica se preocupa com a doutrina em um livro, quer seja do Antigo ou do Novo Testamento. E nós vamos aprender isso. Teologia do Antigo Testamento. Por que Antigo Testamento? Quem sabe? Antes de Cristo. Era um Antigo Testamento. Era um testamento que agora não tem mais valia dentro do Novo, porque o Novo agora é perfeito, ele é melhor. Então é antes de Jesus e depois de Jesus. Nós vamos estudar algumas doutrinas que foram antes de Jesus, como por exemplo, o homem, Moisés instituiu na lei algumas regulamentações acerca do casamento, por causa da dureza do coração do homem. Ele casava com várias mulheres, né? Aí vem os fariseus perguntando para Jesus: uma mulher casou com 7, morreram 7. Quem será o seu esposo lá no céu? Jesus vai mostrar que essa teologia agora, da teologia bíblica ao longo das Escrituras, no Novo Testamento tem uma diferença. Jesus diz: não sabeis que no céu nem casa e nem se dão em casamento? No Antigo Testamento davam carta de divórcio, né? E o adultério era pego na prática. O Novo Testamento tem uma mudança aí. Não somente se for pego em prática, mas se ao menos desejar no seu coração. Então nós vamos estudar isso por dentro da Bíblia, o que um livro diz e que o outro diz também, no decorrer. Além também das línguas originais, né, que nós vamos estudar. É claro que talvez não vai dar tempo de eu falar sobre isso com vocês. Teologia prática. É a teologia, como o nome já diz, é a prática. O que se usa na prática? Primeiro, homilética. O que é homilética? Eu coloquei lá, o ensino em tom familiar. O que é homilética? Discurso em voz alta. É o que eu estou fazendo, do grego homilia. Então isso aqui vai ser estudado também dentro da prática.
a administração eclesiástica, como que eles administravam a igreja, quais as recomendações de Paulo, a liturgia. O que é a liturgia? É você ter uma organização no culto, é o serviço cultual, vai ser estudado também. Mas enfim, para nós entrarmos na existência de Deus, eu só enumerei ali o que estuda a teologia sistemática. Ela estuda, aí tu vai se familiarizando com esses termos. Bibliologia, teontologia é o que nós vamos estudar. Por que eu coloquei isso? Para que tu saiba que teontologia está dentro do estudo sistemático das Escrituras. Então nós vamos estudar Deus de Gênesis a Apocalipse, tá certo? Temos lá ainda angelologia, antropologia, armatiologia, cristologia, soterologia, eclesiologia e escatologia, ou seja, vários estudos diferenciados. Até aqui tudo bem? Pneumagiologia é estudo do quê? Do Espírito Santo. Até aqui tudo bem? Para você descansar na sua cabeça, eu vou dar 5 minutinhos para você dar uma refrescada, que eu sei que é muita informação. Toma um copo d'água e nós vamos voltar para a segunda parte do nosso estudo, tá certo? Deus abençoe. Vamos ler um texto, Hebreus 11:6, que nós vamos aprender uma declaração acerca daquilo que Anselmo ele falou lá atrás. Eu não procuro, olha como ele frisou bem, eu não procuro compreender para crer, mas eu creio para poder compreender. Isso nós vamos ter como base. Como você for confrontar alguma coisa, existe provas, evidências que Deus existe. Isso existe, só não existe da parte de Deus o desejo de provar para alguém que Ele existe. Mas a Bíblia vai provar a existência de Deus, não o desejo de Deus de se provar a existência. Mas o texto em Hebreus 11:6, quem achou? Lê bem alto para nós. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Até aí, observa que a nossa fé não é uma fé cega, não é uma fé sem restituição. Observa que para você se aproximar de Deus, basta somente ler a Bíblia. É isso? Sim ou não? Não. Existem inúmeras de pessoas que estudam a Bíblia. Primeiro, tem aqueles que a estudam a fim de comprovar a não existência de Deus. Há aqueles que estudam a Bíblia a fim de comprovar que ela existe erros doutrinários, contradições. Então não é porque eu estudo a Bíblia que eu aproximo de Deus. Mas o texto em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, se aproximar de Deus. Então, ou seja, como que eu me aproximo de Deus? Pela fé. Através da fé, eu vou me relacionar com Deus por intermédio da Escritura, que vai me trazer provas visíveis que Deus é real. Mas eu vou dizer para ti, quem não crê na Bíblia, ou quem não crê em Deus, o que adianta a Bíblia? O que adianta a Bíblia para um satanista se ele não crê em Deus, ele crê no diabo? Ele simplesmente vai pegar a Bíblia só para ressaltar os textos que Satanás foi e afligiu Jó. Só isso, mas a Bíblia para ele não tem eficácia nenhuma. E o interessante que o primeiro capítulo de Gênesis tem 31 versículos. E existe a menção de Deus 32 vezes, em 31 versículos. Deus estava dizendo: se aquele que me busca não acreditar que sou eu pela fé, que em Hebreus diz que pela fé nós sabemos que Deus criou os mundos. Se nós não acreditarmos pela fé que tudo foi Ele,
No capítulo 1 tem ele 32 vezes, em 31 versículos, ou em 31 versículos, ele está dizendo: o demais das escrituras não vai ter importância nenhuma. Que se eu não acreditar que ele é o Todo-Poderoso, que arquitetou o universo, para que eu vou acreditar que ele é o Salvador? Não tem, contraditório. Então a Bíblia vai nos ensinar que, primeiro, como que eu vou entender Deus? Eu posso ser o maior doutor, o maior juiz, ele não consegue entender o projeto de salvação através das Escrituras. Por que que não? Ele não se aproximou de Deus pela fé. Romanos, 1 Coríntios 3 diz que o homem natural não discerne nada, mas o espiritual discerne tudo e de todos, e ele consegue discernir tudo, e de ninguém ele é discernido. Você entendeu a diferença? Adianta eu ter a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa? Não. Simplesmente é um livro que está amarelando a sua página aberta. Por quê? Eu não me aproximei de Deus pela fé. Por isso que a Escritura, quem se aproxima de Deus, ele sente a necessidade de aprender. Porque como que ele vai entender Deus se não for por intermédio das Escrituras? Por isso que vocês deixaram os vossos lares e vieram aqui para aprender sobre a teontologia. E nós vamos entender que essa declaração axiomática, que nós vamos ver ali embaixo, que quer dizer incontestável, é uma palavra grega, derruba algumas teorias, como por exemplo, ateísmo. O que o ateísmo prega? Eu coloquei ali para você entender. Ele nega o que, o ateísmo? Atitude do Espírito que nega categoricamente a existência de Deus. Ele nega, Espírito aqui é minúsculo, tá? Não é o Espírito Santo. Ele nega a existência de Deus. Então uma pessoa que se denomina ateu, ele nega a existência de Deus. Por que ele nega a existência de Deus? Porque ele não tem fé. E a Bíblia diz o que? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então ele não tem fé, então não discute. Como é que tu vai provar isso para ele? Tu vai ficar discutindo com ele que Deus existe? Não. Ele vai ter que ter uma experiência. Duvido, se um carro tiver para atropelar ele, você não vai botar a mão na cabeça e dizer: meu Deus, me socorre. Deus vai passar a ser existente na hora para ele. A boca diz que não existe, mas a Bíblia diz que um dia ele vai ter que confessar que ele existe, quando todos tiverem que comparecer diante do Senhor. E a segunda filosofia que nega Deus, o politeísmo, o que ele diz? Que existe quanto deuses? Quanto Deus existe? Quanto Deus existe? Mais de um. Para nós, no português, com D maiúsculo, existe um. Mas na língua original hebraica, Deus é plural. Então a mesma palavra que diz Elohim pode se aferir a outros deuses, com a palavra El. Então nós vamos entender que para nós é um Deus, mas para o politeísmo existe vários. Vai lá na Índia e falar de Jesus para eles. Eles vão dizer: olha, eu já tenho 330 mil deuses. Então coloca isso na lista também, seja 330 mil e um Deus. Então nós vamos entender que o politeísmo, ele vai descentralizar Deus como o criador do universo. Vai dizer que existe Deus da natureza. No final do ano passado fizeram umas homenagens a uma deusa chamada das águas, Iemanjá, é uma deusa. Só que nós não vamos, por quê? Nós acreditamos em um único Deus que tem a água do oceano na palma da sua mão. Esse é o Deus que nós servimos. Tem o fatalismo, que ele diz o quê? Tudo que acontece foi pelo destino. Será que isso é real? Nós vamos aprender. Evolucionismo, que é o processo da evolução, você já sabe sobre isso. O panteísmo, que fala que Deus está em tudo, ou seja, a natureza é Deus, você é um Deus, todo mundo é Deus, mas nós vamos aprender que nós não somos Deus, somos criaturas que passaram pelo sangue e agora pertencemos a Cristo, e não somos mais criatura, mas somos chamados filho. Então a existência de Deus,
diz respeito à realidade que a Escritura o apresenta. Então, como é que eu vou saber que Deus existe? Através das Escrituras. Como que eu vou aceitar o que a Escritura diz? Através do quê? Da minha fé. Então, se eu não tiver fé, a Bíblia para mim não tem valor nenhum. Se a Bíblia não tem valor nenhum, a existência de Deus para mim se torna nula. Você observou como uma coisa depende da outra, cuja base é a fé? Então por que você leva uma Bíblia para cada culto que você frequenta? Porque a tua fé lhe impulsiona a acreditar que tudo que é falado dentro das Escrituras torna Deus existente na tua vida. Por que pregamos textos bíblicos? Para provar para você que no momento da maior desgraça e destruição, Deus sempre esteve presente para socorrer o seu filho que se encontrava angustiado em aperto. Como que eu vou saber disso? Através das Escrituras e por base da fé. Vamos lá para o ponto 3. A revelação de Deus. Que nós queremos chegar num ponto importante um pouquinho mais à frente acerca do ser de Deus. Revelação de Deus. Quem lê para nós? Rapidinho. Revelação refere-se a qualquer coisa que esteja oculta e que possa ser conhecida ou traduzida à luz, podendo ser pessoas, objetos ou até mesmo conceitos. No Antigo Testamento, a palavra hebraica que traduz o termo revelação é galá. Já no Novo Testamento, a palavra grega usada para traduzir o termo é apocalipse. A revelação de Deus manifesta-se bilateralmente. Veja, a revelação ativa é a revelação direta de Deus, enquanto se dá a conhecer aos homens. B. Revelação passiva é o conhecimento de Deus que é passado de geração em geração. Até aí tá bom. Então entenda, na revelação de Deus, tá lá, o que é revelação para nós? Foi revelado, aquilo que estava oculto foi revelado. Mas aí eu quero perguntar para você, quem descobriu o Brasil? Os índios. Tá certo, estavam lá primeiro. Quem descobriu o Brasil assim, que trouxe um marco na história? Pedro Álvares Cabral. Mas a pergunta, quem foi o primeiro? Vamos ver se tu é bom de Bíblia. Que descobriu Deus? O primeiro que descobriu Deus? Isso. Jesus? Jesus. Enoque. Quem mais? Caim. Olha aí, quantos exemplos? Quem mais? Na Bíblia foi Adão, né? Foi criado por Deus e... Adão que descobriu Deus. Hã? Não foi Adão. É filho de Adão. Enos, Cainã, Malaléu, Jared. Quem foi? Deus se revelou? A resposta é: ninguém descobriu Deus. Mas a irmã Mara respondeu: Deus se revelou. É isso que aconteceu. A Fernanda me ensinou. Ou seja, parabéns, Fernanda. O homem estava em um quarto escuro, de repente chega um ser e aclareia todo aquele quarto, dizendo: eu sou o que sou. Pronto. Mas se Deus não tivesse vindo, como é que o homem iria encontrar? Porque você já deve ter ouvido, existe a escuridão? A escuridão não existe, segundo um dos físicos que descobriu isso. A escuridão ela não existe, ela é algo inexistente ou irreal, porque ela só torna evidente por falta do quê? Mas pode estar o maior escuro, acende a luz para te ver se a escuridão existe. Então a escuridão ela só surge quando falta o quê? A luz, mas acende. Tu consegue ofuscar a escuridão com a luz? Agora a escuridão consegue ofuscar a luz? Então logo ela não existe. Ela só passa a existir por conta da falta da luz, mas ela mesma não existe. Então se tiver luz em todo canto do mundo, vai existir com escuridão? Se o sol não esconder mais, vai existir escuridão? Por isso que lá no novo céu e nova terra não haverá noite mais,
porque lá haverá o brilho da glória de Deus dia a dia, e a noite não existirá mais. Então entenda comigo, Deus, ele se faz revelar ao homem. Revelou a quem ainda? Deus se revelou a Moisés. Nós vamos descobrir nas Escrituras, não vou detalhar muito sobre isso, porque nós vamos tomar muito tempo, que nessa revelação ativa, o que é isso? É Deus que vem e se revela diretamente ao homem. E nós vamos encontrar também, de uma forma genérica, Deus se revelando através da natureza. Deus se revela através da natureza ao homem? Sim. Você observa que há lugares que Deus quer revelar o seu descontentamento, e isso cai como juízos catastróficos sobre a humanidade, como o caso do dilúvio. Nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra. Então nós vamos ter algumas evidências aí de Deus. Por que isso aconteceu? Porque Deus se revelou a sua indignação contra o pecado da humanidade. Então, a revelação direta é aquela que Deus dá a se conhecer ao homem. Mas a indireta é aquela que Deus manda, que transfere a sua pessoa, aquilo que o Pai aprendeu, de geração a geração. Quando ele vai dizer a Moisés, ele dizia assim: sim, aos filhos e aos filhos de seus filhos. Era um ensinamento passado de pai para filho, e ia embora até as gerações futuras. Ou seja, como que, lembra que em Provérbios diz assim, ó, ensina o caminho em que o teu filho deva. Que caminho é esse? É o caminho do mundo ou é o caminho que Deus determinou? É o caminho de Deus. Então, quando tu ensina isso, você está na revelação passiva. Por quê? Passou por você e você vai transmitir o ensinamento de Deus para a sua posteridade. Então a revelação de Deus, ela vai se dar em ativa e passiva na sua revelação. Então a primeira coisa que eu quero que tu entenda: alguém descobriu Deus? Não. Eu descobri Jesus, agora minha vida mudou. Não, ninguém descobriu Jesus. É que agora ele se revelou para você e você deu crédito, mas na verdade há muitos casos que ele vem se revelando ao longo do tempo e você nunca para ouvi-lo e atender o seu chamado, como que dizendo: eu estou à porta e bato, se você abrir, eu quero me revelar para você, eu entrarei e cearei contigo e mudarei a sua história. É assim que é a revelação de Deus. Então eu não descubro Deus, mas Deus se revela para mim. A necessidade da revelação. Por que se faz necessário Deus se revelar ao homem? Porque é tão simples assim: ninguém o conheceria. Quem poderia conhecer a Deus se ele não se revelasse? Jesus diz assim, ninguém vai ao Pai, ninguém chega nele, se não for por intermédio de mim. Ou seja, se Deus não descer ao homem e revelar a sua grandeza, quem conhecerá Deus? Ninguém pode. Então a necessidade da revelação é para que nós possamos conhecer a Deus e para que também a vontade de Deus se torne conhecida ao homem. Diz um pensador aqui, expõe, e ele diz assim, nós conhecemos Deus por causa de quem? De Deus. De Deus. Então nós conhecemos Deus, não é por causa do pregador que pregou uma mensagem e agora nós conhecemos Deus. Nós não conhecemos Deus, não é por causa do ensinador que agora está ensinando teologia. Nós conhecemos Deus porque Ele mesmo se tornou conhecido do homem. A conclusão para isso, coloquei lá assim, quem lê para nós? Sobre o conhecimento de Deus. Após a queda, o homem se distanciou de Deus, mortos no pecado, andando segundo o curso do mundo, sem o desejo de buscar a Deus. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou pela sua graça, pelo que agora, através da sua revelação, ajuda o homem a compreender a sua natureza e propósitos, levando-o a arrepender de seus pecados. Ou seja, nota que eu coloquei assim, que depois que o homem pecou, ele foi distanciado de Deus, andava segundo o pecado. Diz a Bíblia que ninguém tinha o desejo de buscar a Deus. Em Romanos vai dizer isso.
Não há em ninguém na face da terra, a não ser nós, agora que Deus já se revelou para nós, o desejo de buscar a Deus. Mas o desejo de Deus se revelar ao homem, gerou no homem a necessidade de buscá-lo. Não o desejo, mas a necessidade, porque ele reconheceu que ele é pecador e agora ele precisa do perdão de Deus por conta da sua misericórdia para ter uma vida eterna. Se Deus não fizesse isso, vou ser bem sincero para nós não estaríamos na igreja. Nós estaríamos como todos os demais lá fora, vivendo a vida não abundante, mas uma vida com liberalidade, uma vida sem regra, fazendo tudo o que nos convém, e distante de Deus e sem desejo de conhecê-lo, porque o homem não tem esse desejo, mas isso é fruto da revelação de Deus. É isso que nós temos aprendido. A natureza de Deus, é aqui que nós vamos ficar hoje, que é uma das coisas mais discutidas na teologia. Eu vou ler aqui só alguns tópicos para nós chegarmos direto no objetivo, porque a nossa hora avança. A natureza de Deus. É uma definição exata da natureza de Deus, está longe da limitação humana, pois definir em última análise significa limitar o ser de Deus. Partindo desse pressuposto, Deus então não pode ser definido? Sim, pode. As Escrituras encerram várias definições sobre Deus, que vamos ver ao longo mais, porém, não podemos restringi-los a essas definições, pois por mais abrangente que pareça. O que isso quer dizer? A partir de agora, nós vamos encontrar algumas definições de Deus. O pé de Deus, a mão de Deus, que Deus, ele se inclina para ver os moradores da terra, que Deus cheira, que Deus se ira, mas isso não quer dizer que Deus está limitado a essas definições. Vamos falar sobre o antropopatismo, o antropomorfismo. Nós vamos aprender essas definições que não limitam o ser de Deus. Não quer dizer que tu leu lá que a mão de Deus nunca está encolhida para favorecer aqueles que precisam. Não quer dizer que Deus tem uma mão e que tu vai fazer uma comparação com o braço humano. Não, por quê? As definições de Deus vão além das limitações humanas. Porque quando eu falo de corpo, eu penso numa limitação física. Porque olha o meu braço, eu consigo alcançar aquele parafuso da parede? Sim ou não? Então esse braço tem limitação. Com essa mão eu consigo levantar essa longarina com 5, 7 cadeiras para cima? Porque é uma mão limitada. Com esse pé também eu não consigo pisar em cima da igreja e esmagar a igreja, porque no espaço físico a igreja é maior da massa corpórea do meu pé, não vou conseguir. Então não posso limitar as definições bíblicas ao ser de Deus. Vocês estão entendendo isso? Como por exemplo, Deus ele tem pé na Bíblia? Sim ou não? Fiquem com medo. Tem? Tem. Deus tem perna? Tem que ter, né? Seria um pé sem perna? Que coisa estranha é essa aí? Deus tem costa na Bíblia? Tem. Deus tem cabelo, tem olhos, ouvido? Tem. Tem tudo isso, não tem? Tá. Se Deus tem tudo isso, aonde que está Deus agora? Nós poderíamos perguntar. Deus ele tem corpo, né? Correto? Aonde que está o corpo de Deus agora? Aonde? Eu já até apontei porque é automático. Onde que está? No céu. Eu já estou resumindo mais ou menos o que nós vamos falar. Eu posso dizer que Deus está sentado no trono? Pode. Mas eu vou limitar esse assentar de Deus literal? Não. Porque se ele estiver lá, ele não está aqui. Mas ele está aqui. Mas a Bíblia diz que ele está aqui. Então eu não posso limitar isso, dizer, não, ele está lá em cima. Ele está sentado lá em cima. Como que dizendo, Senhor, tu está aí, eu estou aqui embaixo e ele está aqui do teu lado, dizendo, ei, estou aqui, eu estou do teu lado.
Elias está na caverna e Deus diz assim: o que tu fazes aqui, Elias? Observe que ele entra na caverna e Deus já estava do lado de dentro esperando ele. Ele diz assim: o que tu fazes aqui? Deus não estava do lado de fora dizendo: o que tu fazes aí, Elias? Não, ele está dizendo: o que tu faz aqui? Ou seja, no caminho eu estava, na caverna eu estou, se subir ao céu também estou, se descer lá no inferno eu estou, se tomar a asa da alma habitar lá, também estou. Não, mas como que é isso? Se tu tem corpo, tem pé, e corpo físico tem que estar limitado em um lugar só. Eu posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não, eu estou aqui, eu estou lá fora. Tem aquele provérbio que foi criado baseado nisso, que eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quando alguém te incomoda muito, diz assim: vai lá ver se eu estou lá na esquina. Por quê? Eu não estou lá, mas é uma forma do cara: sai fora, tu me incomoda. Então deixa eu sozinho aqui, porque eu não posso estar em 2 lugares. Se eu tivesse, quando ele chegasse lá na esquina, ele ia me incomodar da mesma maneira. Então o estudo do ser de Deus, primeira coisa, eu não posso limitar o que a Bíblia diz. Eu tenho que estudar ela, entender de uma forma, numa linguagem que Deus vai se comunicar comigo, mas eu não posso dizer que é literalmente: olha, Deus tem mão, Deus tem... Não no sentido físico, mas no sentido metafísico, que vai além da física. Tudo bem até aqui? Certo? Então vamos lá. Definições de Deus através das Escrituras. Eu só vou salientar assim, lá no outro sim. Se faz necessário lembrar que antes de analisarmos qualquer definições escriturística, existe uma que é a principal, que deve anteceder qualquer conhecimento sobre a natureza de Deus, expressado em seus nomes e atributos, que Deus é. Ou seja, eu vou conhecer o ser de Deus através dos nomes dele. Como nós vamos aprender mais lá na frente, sobre alguns nomes de Deus, nós vamos aprender que Deus também ele se revela alguns atributos do seu ser. E também, além disso, as Escrituras vai revelar algumas verdades sobre a essência de Deus. Mas porém, Deus ele é o quê? Aí que nós temos que entender sobre isso. Não limitar ele, porque o espírito ele tem limitações físicas. Vamos usar um contexto negativo. Quantos demônios podem habitar em uma pessoa? Legiões. Que legiões? Quer dizer, que quantidade? Uma legião equivale a 6.000. Agora tu imagina 6.000 dentro de uma pessoa. Por que ela não se enche? Era para estar do pé ao cabelo e até o tutano de demônio, né? Não era para ter lugar para mais nenhum, mas cabe mais legiões. Por que isso? Porque espírito não ocupa espaço físico, ele está na metafísica. O mundo é físico, visível e apalpável. Quem já teve experiências com demônios aqui? Levanta a mão. Nas experiências com demônios, a primeira reação que acontece, o teu corpo não responde. Você não fala, você quer gritar, não consegue, você quer levantar a mão no braço, não responde. Por que não? A experiência não é no mundo físico, a experiência é no mundo metafísico, é a sua alma tendo experiência com o mundo sobrenatural. Mas quando você se machuca, não é a sua alma, é o mundo físico. Então nós vamos aprender a diferenciar física e metafísica, para que nós venhamos entender primeiro que Deus ele é espírito. Então não vamos restringir a grandeza dele em espaço humano, por conta de uma mente limitada. Deus como espírito. Quem lê para nós o ponto 1 aí? Deus como espírito. Isso, pode ler. Embora alguns estudiosos considerem espírito como um atributo de Deus, gramaticalmente trata-se de um predicado, e sem o acompanhamento do artigo, enfatiza o caráter e a natureza de Deus. Deus é plenamente espiritual em sua essência. Ele não é uma divindade de pedra ou madeira, nem é uma montanha divina. Ele é um ser pessoal, incorpóreo e independente. Portanto, Deus como espírito compreende invisibilidade
Deus ele tem espírito? Sim ou não? Sim? Ele tem espírito, Deus? Ele não tem espírito. Ele é. O ser dele. Nós temos corpo, alma e espírito. E nós somos corpo, nós somos alma ou nós somos espírito? Hã? Nós somos os três? O que nós somos? O nosso ser é o quê? Alma. Nós somos alma, e soprou e o homem passou a ser alma vivente. Só que Deus, ele é espírito. Que o espírito dele, quando é distribuído ao homem, faz o homem ter vida. Lembra que quando a morte do corpo físico, o espírito torna Deus que o deu? Porque ele é a fonte da vida. Então ele não tem um espírito. Deus, ele é. E o seu espírito, ele faz com que a humanidade tenha vida. Quando o espírito, Deus diz assim, espírito de alma do homem, volta. O que acontece com o homem? Bum, morre. Aí ele vai passar a ser alma vivente lá na eternidade, com Deus ou sem Deus. Então entenda, Deus não tem espírito. Deus, ele é um espírito. E uma coisa interessante aqui sobre o espírito de Deus é que ele é invisível. Ninguém consegue ver Deus. Alguém já viu Deus? Sim ou não? Ninguém, a Bíblia diz que jamais viu a Deus. Moisés disse, Senhor, me mostra a tua face. Ele disse, Moisés, tu é audacioso, Moisés, mas ninguém pode me ver, Moisés. Eu vou te colocar numa fenda, quando eu passar tu vai ver pelas costas. Essa costa aqui é só a sombra de Deus, ele não pode ver nada de Deus. Porque se o homem ver, ele morre, ele não pode ficar vivo. A Bíblia diz em Hebreus, se não me falha a memória, que Deus habita em uma luz inacessível. Quer dizer o quê? Sem acesso. Ninguém pode ver. Então, na invisibilidade de Deus, porque eu vi Deus em uma revelação, ou numa experiência de arrebatamento. Eu não acredito nisso, e vou dizer por quê. A maior revelação bíblica nas Escrituras está em Apocalipse, acerca do céu. E João capítulo 4, ele diz, e vi um trono. E sobre esse trono, vamos ver como é que ele descreve vendo Deus. Vamos lá, Apocalipse capítulo 4, para não ficar nas nossas palavras. Por isso que algumas experiências nós temos que tomar cuidado. Se alguém disser que teve uma experiência que viu o Pai, tu diz, meu Deus, está aí uma pessoa que é melhor e mais intimidade do que o apóstolo João, que foi o maior receptor das revelações bíblicas, mas não viu Deus. Olha lá o versículo 2 e 3, e diz assim, no capítulo 4: E logo fui arrebatado em espírito, eis um trono, estava posto no céu. E ele vai falar sobre o Pai agora. E um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, sardônia, arco celeste. Estava ao redor do trono, era semelhante a esmeralda, e ao redor do trono havia 24 anciões. Ele vai dizer no 5: E no trono saía relâmpago, trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro. Ele vai falar dos animais, e vai falar dos animais, e no versos 9, davam glória e honra, enfim. Ele disse que viu Deus. Ele só disse assim, olha, eu vi relâmpago, eu vi trovões, eu vi mar de vidro, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não consegui ver ele, porque a luz é inacessível. E nós só vamos conhecer Deus no céu, porque não tem um vazamento bíblico que eu posso provar a você, se Deus quiser se revelar a nós. Só isso. Pastor, mas nós vamos para o céu e nós vamos conhecer o Pai? Se Ele quiser se apresentar para nós, nós vamos conhecer.
E se ele não quiser? Nós vamos cultuar o Senhor sem conhecer da mesma forma. Por quê? Ele é digno de toda glória e de toda honra a Ele, toda glória, louvor e amém. Pronto. Fazer o quê? Mas é claro que Ele vai dar esse privilégio, eu acredito eu, para a igreja, né? E para todos os salvos, conhecê-lo face a face. Mas a Bíblia diz, Ele habita em uma luz inacessível. Aí alguém vai dizer assim, Filipe, Senhor, para Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus olha para esses Filipes, que soubesse, eu estou com vocês aqui, está perguntando, mostra-nos o Pai. Aí, para que eu vou querer saber agora como é a descrição do rosto do Pai? Se eu tenho comigo Jesus que andou nessa terra e entende toda a fraqueza e limitação do pecador. Aí nós vamos entrar lá na Trindade, não separar no sentido de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é um assunto que vai ser mas vamos chegar lá ainda. Então a invisibilidade de Deus vai dizer o quê? Que Deus é Espírito, que Deus é invisível e que a sua glória ela não pode ser vista por homem nenhum. A incorporeidade de Deus diz que Deus não é constituído de matéria, mas que Deus possui a sua natureza, o seu ser. Um espírito tem carne e osso? Não, por isso que Jesus, quando ressuscitou, ele disse, toca aqui. Ele estava dizendo, eu não sou um espírito, eu tenho carne, está tudo aqui, eu ressuscitei, meu corpo está aqui. Porque se Jesus não deixasse tocar nele, era somente um espírito. Mas Deus não pode ser visto aos olhos naturais, nem compreendido pelos sentidos naturais. Então, ou seja, qualquer revelação que passe além das Escrituras, pode cair por terra que ele jantou muito, ele teve um mal-estar à noite, ele sonhou, mas não tem nada de revelação que ele viu o Pai. Está certo até aqui? Cuidado, vamos tomar um cuidado, eu coloquei ali com a incorporeidade de Deus. Pois, por mais que afirmamos que Deus é Espírito, ou seja, incorpóreo, essas duas definições são muito importantes. Não podemos dizer que Deus é o quê? Amorfo, ou seja, como é que é Deus? É uma força. Tem uma seita por aí que eles dizem que Deus é uma força, né? Eu sinto assim como é que eles falam? Eles falam uma energia positiva. Por quê? Sem definição. Como é que tu define a energia? Tu tem como definir ela? Então eles acreditam no ser supremo maior, porém sem definição. Então eu tenho que tomar um cuidado. Deus não possui uma forma humana, mas dentro das limitações humanas. Mas Deus ele tem uma forma. Como que Deus ele se revelou ao homem na pessoa de Jesus? Lá no Antigo Testamento, quando ele apareceu lá na tenda de Abraão, como um homem, né, que chegou acompanhado de duas pessoas. Como que Deus se revelou, Jesus se revelou no decorrer das Escrituras para os profetas? Como filho do homem. Então, se é um homem, o que vem à tua cabeça um homem? Uma forma física, mas não limitada. Então vamos separar. Deus possui formas? Sim. Deus é amorfo? Não. Mas Deus está limitado à forma humana? Sim ou não? Eu vou perguntar, depois vou escolher uns 10 aqui para definir isso para mais, tá? Vocês vão não confundir, tá bom? Então vamos lá. Então devemos tomar cuidado. Deus não é amorfo, ou melhor dizendo, e nem impessoal. Quer dizer o quê? O que é pessoa? É atributo próprio de um ser, desprovido de atributo de personalidade, pois entendemos que corporeidade não equivale a personalidade. Ou seja, Deus é um ser impessoal? Não. Ele tem as suas particularidades? Sim. Deus ele tem ciúmes? Sim. Deus ele sente, a Bíblia diz que quando o povo de Israel começou a adorar outros deuses, ele já quis destruir tudo, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Então ele tem sentimento. A Bíblia diz que Deus ele se entristeceu com o pecado da humanidade, ele ao ponto dele se arrepender, que nós vamos estudar mais para frente. Meu Deus, vamos lá, vamos tentar chegar lá.
Cuidado com a personalidade. Alguém lê, nós só vamos ficar nesse ponto hoje. Esse ponto é fundamental. Falta 5 para as 4 horas, eu concluo. Passa muito rápido. Quem lê para nós? Vamos lá, personalidade. Só lê lá. Personalidade, ela é formada por intelecto. Deus, ele pensa. Emoção. Deus, ele sente algum sentimento? Sim. Ele tem vontade? Tem. Ele tem vontade que tu seja salvo, tu e a sua família. Mas isso vai depender de nós. Cuidado com a personalidade divina. Vamos ficar aqui e eu vou encerrar aqui hoje. Quem lê para nós? A personalidade de Deus é perfeita e por isso dificilmente podemos comparar a personalidade divina à humana. No relato de Gênesis 6, por exemplo, o texto diz que arrependeu o Senhor. A palavra arrependimento vem do grego metanoeo, significa girar, voltar ou retornar. É aplicado no Novo Testamento. Quando a pessoa deixa o pecado e se volta para Deus. No sentido ordinário do termo, é a ação de mudar de opinião ou de comportamento em relação ao que já aconteceu. O arrependimento de não ter vigiado, de ter cometido mal, ou seja, provoca uma mudança no ser. Em ambos os sentidos, seja etimológico ou ordinário, não podemos aplicá-los a Deus. Quando os confrontamos com os livros de Números 23, 19, 1 Samuel 15, 29, Salmo 110, 4 e Hebreus 6, 17. Concluímos então que Deus é imutável em seu ser, na sua perfeição e em seus propósitos. O arrependimento divino em Gênesis 6, nos trouxe mudança no seu ser, no seu caráter, mas apenas mudança em sua maneira ou disposição de tratar com o trágico pecado da raça humana, que deixou a sua atitude de misericórdia e longanimidade e passou a ter uma atitude de juízo. Outro exemplo que nos ajuda a compreender o arrependimento de Deus se encontra no caso dos ninivitas. A cidade não foi destruída porque o povo se arrependeu de suas más obras. Deus mudou seu tratamento devido à mudança operada no povo. O arrependimento de Deus foi uma consequência do arrependimento do povo. Portanto, o arrependimento de Deus é uma referência à alteração que se realiza na sua relação para com o homem. Até aí. Ou seja, o que isso está querendo dizer? Que dentro de um aspecto aqui, chamado personalidade, nós encontramos o segundo ali, o ponto B, a emoção. É o poder de sentir. Você sente, uma hora está alegre, triste, enfim. Deus, no seu sentimento, no aspecto da sua personalidade, do seu ser, que compõe o homem também, o homem ele tem sentimento. Nós não podemos comparar os sentimentos de Deus com o sentimento do homem, como exemplo usado acerca do arrependimento. Quando o homem se arrepende, ele se arrepende de uma falta cometida. Como por exemplo, eu era para ter comprado o carro somente em janeiro, mas eu me precipitei e comprei em dezembro. Não era para comprar, me endividei. Aí ele se arrepende de uma falta, daquilo que ele poderia fazer ou de algo que ele fez errado. Só que eu posso comparar esse sentimento faltoso do homem com o sentimento de Deus? Como por exemplo, um texto clássico que nós lemos, Gênesis 6, e arrependeu Deus de ter feito o homem sobre a face da terra. O que isso nos remete? Que Deus fez algo errado. E agora ele está se culpando por alguma coisa que ele fez. Deus ele pode errar? Não. Então como que isso se explica? Esse arrependimento, porque na linguagem humana não tem como traduzir esse sentimento de Deus. Como que eu vou fazer para traduzir a mudança de ação de Deus para com o homem? O arrependimento. Não encontrar uma outra palavra. Isso quer dizer o quê? Que Deus arrependeu a sua forma de conduzir as suas bênçãos sobre o homem. Uma atitude de longanimidade, que o homem viveria muito, veio uma sentença de juízo. Reduzirei o tempo de vida do homem, seus dias serão 120 anos. Mas quantos anos o homem vivia até essa data? 900, 800. Então o arrependimento de Deus
trouxe mudança na disposição do relacionamento dele para com o homem. Não quer dizer que ele se arrependeu como nós nos arrependemos. Então, quando diz que, como por exemplo, Moisés disse para Deus: olha, Senhor, se tu destruir esse povo aí, ele fazendo Deus voltar atrás da sua palavra, se tu destruir esse povo, risca o meu nome do teu livro. Aí a Bíblia diz que Deus então, tá bom, Moisés, Deus voltou atrás. Não é que Deus voltou atrás daquilo que ele tinha falado, Deus mudou a sua disposição, porque em Deus não habita variação nenhuma de mudança. Deus, ele é imutável. Por ele deixa às vezes de ser um ser que aplica o juízo para aplicar a misericórdia. E às vezes ele deixa a misericórdia e vai aplicar o juízo. Ele mudou a disposição da sua ação, mas nele não houve mudança nenhuma. Entenderam até aqui? Então Deus, ele muda? Não. Deus, porque Deus usou um profeta na igreja que disse que ia salvar a minha família, mas a minha família morreu sem salvação. Foi Deus que mudou? Foi? Eles que não aceitaram. Não, Deus jamais. A Bíblia diz assim: de maneira lançarei fora aqueles que vierem. Jesus, o convite dele é esse: vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Então Deus jamais pode mudar os seus propósitos. Aí vamos só para nós arrematar e orar, já é 2 horas que vocês estão comigo. Aí aqueles hinos que cantam assim: que quem tem promessa não morre. Isso é verdade? Moisés recebeu muitas promessas de Deus. Eu chamei Moisés: dá uma olhadinha lá no monte, dá uma olhadinha. Moisés olhou, olhei bonito, lugar muito aconchegante. Pois é, tu não vai entrar. Morreu. Aí a turma vai dizer: puxa, Deus não deixou, o homem fez de tudo, andou 40 anos no deserto, passou pelo vale, porque conduziu 2,5 milhões de pessoas, sua maioria murmurador. Tu imagina que esse homem não... Moisés, o que ele envelheceu depois que ele conheceu o povo de Israel, não estava escrito. Mas aí Deus seria injusto de não deixar o homem entrar na terra? Deus mudou a sua ação? Deus, ele mudou o seu ser em relação à promessa? Não. Ele mudou a disposição. Ele disse: Moisés, tu ia entrar na terra prometida, mas eu tenho algo melhor. Tu não vai entrar aí, tu vai vir direto para cá. Deus mudou a sua disposição concernente a abençoar o homem chamado Moisés. A Bíblia diz que muitos daqueles que receberam promessa morreram sem ter alcançado. Por quê? Deus mudou. Não. Ele simplesmente mudou a sua ação para com o homem. Ou seja, ele tinha algo melhor preparado. Então quem tem promessa morre? Morre. Pode ficar tranquilo, pode ter 10. Mas tem que se cumprir todas elas? Não, pode cumprir uma só ou nenhuma. Tu vai morrer e Deus vai levar do mesmo jeito. Por quê? O propósito dele ainda sempre será maior do que qualquer promessa feita aqui na terra. Nada daqui se compara com a eternidade. Então tudo que Deus nos chamar, pode ter certeza que é a maior dádiva que Ele quer dar ao homem. Amém?